Nada como a internet travada, todo mundo usando a internet no planeta todo. Olá! Oi, Oi! Camila. E aí, Tudo como é que bom? tá? A minha Tudo bem internet por aqui não aí. tá muito boa. Tô te Tá. escutando, mas ainda não estou te vendo. Ai, Tá conseguindo me escutar? eu estou. Ah, perfeito. Ai, alguém que está aí já me disse se estão me vendo também, se estão me ouvindo bem. A Tati, ajuda? Tudo certo Eu com a gente? tô. Pois é, eu tô te escutando bem, mas não tô te vendo ainda. Agora Tá, sim, agora tu tá na tela. ótimo. E aí, como é que Então, estamos? Como é que estamos? muito Tudo bem? bem, Pronta para muito fase bem. 2? Vamos para a fase 2, né? Porque é tanta coisa que a gente tem para falar que Eu acho que quero dá fazer para fazer um umas 5 lives. ou mais, porque só de intestino dá pra fazer umas 5 só de intestino. Eu Verdade, tem muito quero pra fazer gente. um resumo rápido para o pessoal, né? Na live passada nós começamos a falar sobre como acelerar o metabolismo. E uma coisa que me perguntaram também foi a questão do termogênico, porque as pessoas sempre pensam em acelerar o metabolismo termogênico. De um ponto de vista técnico, termogênico é aquilo que aumenta a produção de calor do corpo, que faz tu gastar mais energia para produzir calor. Ponto. Única e simplesmente. Então, tudo que não fizer isso não é termogênico, mas não quer dizer que não está melhorando o teu metabolismo. Melhorar o intestino não é termogênico, mas é essencial, até mais importante do que um termogênico para acelerar o metabolismo. Porque o que acontece? A inflamação, que nós conversamos bastante, a Camila falou super bem, a inflamação ela atrapalha o processo de gasto energético e principalmente do gastar o certo. É aquela coisa, tu queria que o corpo estivesse gastando gordura, daqui a pouco ele está gastando músculo. Por isso que nós não estamos falando só do termogênico, do café, do chá verde, do guaraná, da cafeína, né? Nós estamos falando de forma mais ampla. Inclusive até porque o café, a cafeína, a canela em si, na verdade, a capacidade de termogênese É deles é baixa. muito pequena, né? Então, não adianta a gente se entupir de chá verde no dia inteiro pensando que ele sozinho vai fazer o processo de perda de gordura. Então, eles não são. A gente não pode ter essa visão, nossa, esse alimento é termogênico, então ele acelera muito o meu metabolismo. É um todo, esse processo de diminuir a inflamação, que é sim o que vai permitir esse gasto de gordura, né? Acelerar o metabolismo não é fácil, né, Adri? Não, e quem dera se tivesse, e inclusive isso é algo muito triste que ocorre, porque a indústria ela se utiliza desse nosso sonho, desse nosso querer que tivesse alguma coisa Uma fantástica que pílula iria mágica. ajudar, a pílula mágica. A indústria se utiliza dessa informação que eles sabem que não existe e vende. Todo ano tem o alimento mágico novo. E as Uhum. pessoas seguem no mesmo lugar, porque não existe um alimento fantástico. Tanto que nós nem usamos mais o termo alimentos saudáveis. Ou, claro, existem alimentos ruins, sim, os processados, os Sim. refrigerantes, etc. Mas nós não dizemos, esse alimento é melhor do que o outro. Ele Uhum. pode ser um pouco mais antioxidante, pode ser melhor para você, mas talvez não melhor para a pessoa do lado. O importante é que isso seja calculado. Não existe superalimento e aí as pessoas deixam de comer muitos alimentos nossos. Tu vê quantos estudos cada vez mais eu observo com as punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. O Brasil é riquíssimo em plantas que nós não usamos e as pessoas pagam caro para comprar o goji berry importado do Himalaia. Sim. Muito, muito verdade. E é a manutenção do todo, né, Adri? É todo dia estar fazendo algo em prol disso. Falamos muito da importância da atividade física no processo de acelerar o metabolismo, né? Falamos da importância da água também. E hoje a gente veio aqui para a live 2 para trazer mais ênfase sobre intestino e alguns alimentos específicos que a gente já tinha listado Quero também. falar um pouquinho dos termogênicos, porque a gente tem que também falar deles, do chá verde, do guaraná, mais pelo efeito antioxidante deles, que acaba tendo efeito anti-inflamatório.
Mas vamos começar pelo intestino, que foi o final da anterior, que a gente não conseguiu chegar nele. Então, vamos lá. Bom, no nosso intestino, nós temos mais de 500 espécies de bactérias. Carregamos ali mais de 3 quilos de bactérias. E pensem que isso é muito diferente para cada pessoa. A minha microbiota intestinal é completamente diferente da do Adri, que é completamente diferente de quem está aqui assistindo. E esse tipo de bactéria que a gente carrega no intestino é, inclusive, responsável por acumular mais gordura corporal. Se eu tenho uma microbiota intestinal ruim, uma microbiota intestinal que tem ali muitas bactérias do mal, não tem nenhuma que seja do mal, a gente precisa do equilíbrio delas, né? Mas se eu tenho muitas gram-negativas, por exemplo, isso favorece sim o acúmulo de gordura corporal. Ou seja, a caloria daquele alimento que eu estou consumindo pode ter uma resposta diferente no meu metabolismo do que no teu. Por isso que as dietas, elas são tão particulares e tão personalizadas, porque elas diferem para cada pessoa, né? E no intestino, quando a gente tem essas bactérias que podem estar favorecendo para esse acúmulo de gordura, geralmente elas causam uma sensação de estufamento, elas podem estar te trazendo algumas respostas como constipação, né, que é ficar vários dias sem ir aos pés, desbiose intestinal ou diarreia, ou algumas pessoas simplesmente o intestino funciona perfeitamente, tá? A pessoa vai aos pés, ela tem aquele cocô inteirinho. O que é um cocô saudável? É um cocô banana madura, tá? É aquele que sai inteirinho, que a pessoa não precisa nem fazer força. E quando olha, nossa, já foi tudo, né? E que tu fica com a sensação de literalmente estar com o teu intestino vazio. Que tu não sai, levanta do vaso com a sensação de que, meu Deus, não foi tudo. Então, isso seria o perfeito, né? Porém, muitas pessoas têm um intestino que funciona super bem, só que, na verdade, mantém uma alimentação muito inflamatória, que é com excesso de gorduras saturadas, com um exagero de carboidratos, pessoas que consomem muitos excessos de industrializados, processados, ultraprocessados. Muitas vezes essa pessoa ela tem um intestino que funciona legal, só que, na verdade, ela pode estar, sim, contribuindo para acumular mais gordura, para ter mais inflamação e abrir portinhas aí para a gente estar estimulando, inclusive, doenças autoimunes. Então, isso tem tudo a ver, o intestino, ele tem tudo a ver com acelerar o metabolismo, né? Então, eu manter uma microbiota saudável favorece para isso. E como eu posso melhorar essa minha microbiota intestinal? Consumindo muito mais legumes, verduras, principalmente, né? Então, é justamente o que o Adri falou. Aquilo que é o barato, né? E que a gente tem ao nosso livre acesso, geralmente é o que é mais saudável e que a gente deve explorar mais. E o próprio consumo de água também, o consumo de frutas, assim como de probióticos, como kefira, kombucha, que são excelentes para manter essa flora intestinal saudável e com perfil anti-inflamatório. Tem cada vez mais estudos. Na verdade, os grandes pesquisadores em microbioma, eles comentam que hoje, se você não tem uma alimentação focada, personalizada, principalmente de preferência com orgânicos, nem sempre é possível. Mas se você já não tem essa alimentação que trabalha a recomendação da Organização Mundial da Saúde de no mínimo 400 gramas, é quase meio quilo de legumes e hortaliças e verduras por dia. E tem um dado que é incrível, as pessoas falam que comem salada, legumes e verduras e quando mandam a foto do prato é uma alface e um tomate. Uma rodelinha de tomate, uma folha de alface. Fica aqui porque é para você. Nós temos esse dado de que uma média de 23% só da população come o mínimo de legumes. E o que os pesquisadores em gastroenterologia, em microbioma e em genética, na verdade, porque hoje nós podemos fazer os testes de microbioma para ver qual é o nosso padrão genético do nosso microbioma, dessas bactérias que compõem 2 a 3 quilos do nosso peso. Imagina, né, como a Camila comentou, é muito peso, é muita bactéria. Nós somos, inclusive,
mais bactérias do intestino do que células no corpo, né? Nós temos muito mais. Eu, pessoa, habito as bactérias, né? Não são as Exatamente. bactérias. Sim. As bactérias são os donos desse corpo e a gente não sabe. Isso mesmo. É nós é que somos os inquilinos. Como elas são bom. muito menores, elas estão dando esse comando de o que precisa ser atacado, o que não precisa ser atacado no nosso intestino. E aí, o que acontece? Além de saber o nosso microbioma, hoje em dia nós podemos fazer essa genotipagem, mas nós sabemos, até mais importante do que isso, que o microbioma muda, não totalmente, mas ele muda muito conforme o que nós comemos. E que esse padrão assintomático existe em muitas pessoas. De tu não ter desconforto, principalmente nos homens, ou tu não notar o desconforto, porque tu já está acostumado com ele. Isso ocorre muito. A pessoa já está acostumada a evacuar só 2 ou 3 vezes na semana. Ela acha que aquilo é normal, porque sempre foi assim. Isso não é normal. Mas como sempre foi, eu me acostumo. E os pesquisadores são categóricos em dizer, hoje em dia todo mundo tem desbiose intestinal. Se você não faz exercício todos os dias, que é o mínimo, se você não come meio quilo de legumes, que é o mínimo, você tem algum padrão pequeno ou maior, aí também varia conforme a tua genética, né, os teus outros hábitos de vida e o teu padrão, mas você tem algum padrão de desbiose intestinal, essa microbiota não tá boa. E a gente precisa cuidar dela, porque como a Camila estava falando, tem um estudo bem interessante que eles observaram que a mudança da microbiota sozinha, sem mudar a alimentação, sem fazer exercício, já foi suficiente para começar a reverter o quadro de esteatose hepática, de gordura no fígado. E hoje em dia, todo mundo que tem gordura abdominal em excesso, tem aquelas pancinha, tá com um pouquinho de circunferência, eu não estou falando do paciente obeso mórbido, estou falando do paciente sobrepeso, ele já tem alguma lesão hepática, o fígado já está sobrecarregado. E só de mudar a microbiota, eles observaram, né, dando probióticos e prebióticos, eles observaram melhora e redução, tu vê, regeneração desse órgão importantíssimo, que é o fígado, que é o órgão que limpa tudo no nosso corpo. Então, não só nessa reversão, assim como da resistência à insulina, a gente tem estudos importantíssimos, né? Que muitas pessoas têm resistência à insulina e não sabem, porque muitas vezes não fazem o exame aquele de que é, geralmente as pessoas fazem só a glicemia de jejum, né? Que não mostra avaliam nada. não avaliam a aquela insulina 30 minutos de jejum. depois, 60 minutos depois. Então, esse é um exame importante, que ele mostra o comportamento da nossa glicose em até 2 horas depois de alguma refeição. E é um exame básico que a gente sempre pede, né, Camila? É um exame que tu sempre pede, eu sempre peço. Todo paciente tem que fazer uma curva glicêmica e insulinêmica para ver como está a resposta do seu pâncreas. Porque algumas vezes tu pode estar com uma resistência à insulina ali escondidinha, e só com a glicemia de jejum não vê, e isso já está se encaminhando para uma pré-diabetes, justamente, né? Mas nos afeta em vários outros pontos, né, Adri? Desde memória, concentração, disposição do dia, qualidade de vida. E pensar na microbiota intestinal, melhorar o funcionamento intestinal, até nisso reflete. Então, basicamente, o nosso intestino é o grande maestro do nosso organismo. Hoje a gente tem visto quanto que ele é, inclusive, sendo comparado ao cérebro, até a gente sabe que o intestino manda comandos para o cérebro, né? Então, ele, inclusive, comanda no nosso cérebro. Então, nós precisamos ter um olhar mais enfático para ele. E no nosso grande tema da live, que é acelerar o metabolismo. Tá vendo que para acelerar o metabolismo faz parte comer legumes e verduras. É algo tão simples e que a gente deve introduzir de uma forma melhor. Eu tenho muitos conhecidos até, né, Adri? Porque, claro, às vezes até ali dentro do consultório, dentro das consultas online, até a gente consegue evoluir naquelas pessoas que não gostam de comer legumes e verduras, o que fazer... É a maioria, que é uma tristeza, porque a gente não tem esse bom hábito. Tu vê nos restaurantes, a gente vê muito isso em restaurantes, né? Tu vai em restaurantes, às vezes, de opções de buffet, com ótimas opções, muito variados, mas aí tu vai ver legumes, é só legumes crus. Basicamente, alguém cortou e jogou ali. Não tem um mínimo de preparo. O legume não é oferecido de forma atraente para nós.
Sim. E agora, nesse momento que a gente está em casa, é a hora de fazer cozinha terapia, né? E Exatamente. se descobrir, eu adoro fazer legumes assados também. Coloco todos dispostos em um refratário, coloco um pouquinho de azeite de oliva. E geralmente quem não gosta acaba gostando de alguma dessas opções, né? E além disso, a gente pode contar com a clorela ou a espirulina, que contém muitas vitaminas do complexo B que a gente encontra também nesses legumes e verduras, até que a pessoa aprenda a comer de uma forma adequada, né? Então, para alguns, isso pode ser uma estratégia interessante também. No começo é válido sim a pessoa utilizar suplementos para acelerar esse processo de adaptação intestinal. A própria clorela, a espirulina, a gente tem a laminária japônica, né, que é o fucus vesiculosus, todas essas algas marinhas, a maioria são padronizadas em fucoxantina, que é um antioxidante muito bom, muito potente, mas elas são a rodinha na bicicleta para ajudar enquanto a pessoa faz a transição. Não é para a pessoa, agora tomei uma cápsula antioxidante. A Camila fala isso muito melhor do que eu. Né? Não é para tomar a cápsula e dizer, bom, agora não preciso mais comer verduras e legumes, em hipótese Sim, alguma. E sim. essa semana mesmo, até um compartilhar, né, Camila? Uma paciente minha estava me dizendo bem isso. Nossa, eu tenho tanta dificuldade em introduzir esses alimentos. Agora eu estou começando a entender, Adriano, que muito se dá porque não foi introduzido para mim desde pequena. Eu nunca tive esse hábito. Eu digo, é difícil mudar hábitos. A nossa mente é muito engessada. No momento que Sim. nós nos estabilizamos num ponto, nós ficamos naquela zona de conforto. Mas uma coisa legal de observar que na parte de psicologia nutricional e comportamento, né, nutricional mostra nós precisamos de 26 tentativas novas para entender que um alimento não é tóxico ou ruim, e as pessoas não provam isso. Se eu Na comer um verdade, tomate, existem muitos adultos com paladar infantil. a maioria. Muitos, né? Então, essa transição, essa melhora de paladar realmente no início é um processo que exige mais empenho, exige mais disciplina, mas isso a gente vê até mesmo do próprio consumo de açúcares e adoçantes, né? Inclusive, eu gostaria de destacar o quanto que os adoçantes, edulcorantes, conservantes estragam a nossa flora intestinal. Então, cuidado em, nossa, agora eu não tô comendo açúcar e tô só comendo sucralose, né? Ou só usando adoçantes. Primeiro que tu não educa o teu paladar e segundo que esses conservantes, adoçantes, edulcorantes, eles alteram a nossa flora intestinal, alteram a nossa microbiota intestinal, o que favorece desbiose, o que favorece acúmulo de gordura. Então, lá no fim, tudo a gente pode estar sofrendo alguma consequência. Inclusive, alguns adoçantes a gente já tem evidências de que trazem, inclusive, resistência à insulina, né? O Então, aspartame é péssimo, os adoçantes artificiais, principalmente, são péssimos, ciclamato. sim. O que a gente faz também, né, Camila, que nós dois usamos muito, ó, até a Cláudia até perguntou do xilitol, comentou que o filho dela, isso é um exemplo maravilhoso, tem 12 anos, e desde bebê come, que ela ofertou, né, desde pequeno. Isso é muito bom, mas a gente também tem que cuidar que quando tu oferta para a criança e ela não gosta, não tem problema, não insiste, espera 2 dias, 3 dias e oferta de novo. E ela não vai gostar de novo. E tu espera 2, 3 dias. O adulto não faz isso consigo porque não sabe. As pessoas dizem, Adriano, eu comi na segunda-feira e aí casualmente na semana seguinte eu tentei provar de novo. Aí realmente eu vi que eu não gostava. Isso não existe. Para tu treinar o teu cérebro, tu precisa dar um espaço de 2 dias, mais ou menos, e tentar 26 vezes. Significa que leva meio ano, 6 meses, para tu se adaptar ao paladar de um alimento. E as E pessoas o não detalhe fazem essa das diferentes existência. formas, né? Porque daqui a pouco eu posso não ter gostado da beterraba crua, mas se eu experimentar ela cozida, pode ser diferente. Então tem tudo isso ainda, né? Tem tudo isso, mas é importante experimentar os alimentos e fazer esse treinamento da mente, porque realmente os estudos são categóricos em mostrar que funciona. Mas você tem que se permitir, com pedaços pequenos, provar o alimento e entender que sim, hoje eu não gosto desse alimento. Eu tenho um padrão de aversão que não existe, na verdade, porque o cérebro se adapta, ele tem plasticidade neuronal, mas hoje eu estou fixado, eu estou engessado nesse padrão de aversão.
Bom, daqui a 2 dias eu vou provar um pedaço pequeno, de novo, da beterraba. Eu não vou tentar comer uma beterraba inteira, porque aí sim que eu vou ficar preso no padrão da aversão. E 2 dias de novo, e 2 dias de novo, mas eu tenho que fazer esse consumo consciente. Eu estou treinando a minha mente. Eu sei que hoje eu não gosto, mas eu estou provando de propósito para entender que esse sabor não é ruim. Ele é amargo, ele é azedo, ele é doce, ele é meio crocante, mas ele não é ruim. Ruim é um rótulo que eu coloquei. E eu tenho que Se desconstruir permitir, esse né? rótulo. Se permitir conhecer. O Jonas, inclusive, colocou que além do Jonas como dentista e professor universitário, né, já nos coloca aqui que, inclusive, não pensando só nos efeitos maléficos do açúcar na nossa microbiota intestinal, mas assim como de cárie dentária também, né? E a Carla perguntou também a Cláudia perguntou também sobre o xilitol, se o xilitol também é ruim. Cláudia, muitas pessoas têm estufamento com o xilitol. Então tem que observar se isso acontece, porque ele também é um poliol, e poliol eles causam gases no nosso intestino. Então tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior e que podem sentir isso. Então, se essa pessoa sente, o ideal é ela evitar e não consumir realmente, né? Mas Então, como via de regra, ele é um adoçante muito saudável, é dos mais saudáveis que nós temos. É o que natural. menos causa, é um adoçante natural extraído de planta e é o que menos causa, até o presente momento, desbiose intestinal, esse processo de alteração Até da o presente microbiota. momento, porque a gente saiu da faculdade prescrevendo sucralose para diabéticos, né? E hoje, meu Deus, ainda bem que a gente vai em tanto congresso, né, Adri? Estamos sempre nos atualizando para saber o quanto que a alimentação é muito mais natural e estar sempre à frente desses estudos novos e com esse poder na fala, né, de estar falando com certeza, com uma base teórica de estudos muito grande por trás também. O que nós temos visto cada vez mais é que esses adoçantes naturais, como estévia, como xilitol, o eritritiol também, mas estévia e xilitol principalmente, até por serem dessas famílias dos polióis, alguns que são dos poliálcois também, eles acabam tendo um efeito pré-biótico. Então, eles podem auxiliar um pouco a microbiota. Mas sem exagero, né, pessoal? As pessoas ficam muito... Aí, de novo, é o se agarrar ao paladar infantil. A pessoa quer trocar todo o açúcar por a mesma quantidade de adoçante. Então, tu não está permitindo promover mudança no teu cérebro. Tu só quer trocar 6 por meia dúzia. É importante fazer essa troca no começo para a pessoa conseguir mudar a alimentação, mas depois ir mudando a alimentação mesmo e tirando o sabor doce da alimentação. Porque senão você fica preso, você está trocando uma prisão por outra. Sim, né? não adianta. Isso cortou um pouco. Sim, essa mudança de paladar ela é muito importante e tudo a gente consegue com muita disciplina, né? Entender o porquê que eu quero esse sabor ou não e se permitir novos. Eu costumo usar muito a tática do cafezinho, né? Que é aquele café sem açúcar. Muitas pessoas colocam muito açúcar no café. E quando a gente faz um café de verdade, eu sempre fui muito viciada em café. E depois que eu comecei, eu mesmo moo o café. Então eu faço aquele trabalho de moer ele. E aí já que não é vem um trabalho, né? É uma diversão. Tu sente o cheiro, o aroma. E no fim, tu não vai estragar esse café colocando açúcar, né? Então, porque eu me nego a fazer isso, de algo que é bom, que na verdade a gente já paga mais caro também, que a gente sabe que é de qualidade. Então, são táticas dessa forma que a gente vai aprimorando no nosso dia a dia, né? E essa visão de longo prazo, ela é tão bonita quando nós começamos a observar nos pacientes e em nós mesmos, que chega um ponto que tu não vai deixar de... Eu digo isso para os pacientes, não é que tu vai deixar de comer num evento, o que tiver. Tu não vai virar um alienígena social, mas sim tu começa a fazer um questionamento verdadeiro do, nossa, o que eu quero para minha vida? Eu tô compensando o que comendo dessa forma desordenada que eu como? É carinho emocional, é autoestima, porque isso não é fome, não é necessidade química do corpo. Isso é algo muito maior. E quando tu começa a fazer esse trabalho da nutrição e da psicologia nutrição,
tu começa a olhar para aqueles alimentos que antes tu comia e tu, como com açucarados, industrializados, e tu não consegue mais comer, porque não faz sentido comer aquilo. Aquilo ali é lixo. Tu literalmente enxerga lixo. E tu, Não é mas só meu que corpo não não é faz uma... mais sentido, mas na verdade o teu paladar tá diferente. Exatamente. O que tu prefere por sabor mesmo é alimento saudável. A gente começa a gostar daquilo que é saudável de verdade. Vamos focar É em comum. acelerar o metabolismo, Agri, que a gente vai Vamos. indo em comportamento humano já, né? E já desviei. Sim, e a gente, bom, destacando os principais anti-inflamatórios, né? Uma forma também de acelerar o metabolismo não deixa de ser fazer o uso de chás ao longo do nosso dia. São estratégias nutricionais excelentes, estratégias antioxidantes e que, de fato, não só pelo processo do quanto que isso acelera o meu metabolismo em si, do quanto de calorias que eu perco mais por tomar um chá, mas sim pela quantidade de antioxidantes que eu estou consumindo, por ativar esses anti-inflamatórios no meu organismo, e isso sim, depois, no fim de tudo, vai cooperar para a perda de gordura corporal e acelerar o metabolismo. O chá verde é um que eu particularmente adoro, até porque é um dos que mais tem estudo científico, né? E é mais, há mais tempo é pesquisado. E é isso que a Camila falou. Os chás, como tu pode fazer o extrato do guaraná, ou o chá do guaraná, ou o nosso chimarrão, que não deixa de ser um chá da erva mate, né? E o chá verde, que é da Camellia sinensis, todos eles têm compostos antioxidantes que estão associados à melhora do nosso sistema imunológico e à melhora, a redução de gordura corporal por reduzir essa inflamação, deixar o corpo desinflamado. E o chá verde tem uma catequina muito importante, que é a epigalocatequina 3-galato, que é a mais estudada. É um composto químico naturalmente presente no chá verde, que inclusive é um dos únicos que tem comprovação para auxiliar na redução de vários tipos de cânceres. Ele ativa sistemas de defesa dentro das nossas células, sistemas de reparo de DNA, de regeneração celular. Então, todos eles, na verdade, o guaraná, o próprio chimarrão, trazem benefícios. Só nós temos que cuidar para não queimar essas plantas, não usar água fervendo nelas, para não queimar esses antioxidantes, preparar corretamente. Um processo ou de decocção para aqueles que são raízes, né? E o processo de infusão, principalmente para folhas e flores, né? Então, se é um chá verde que já está seco, por exemplo, a infusão, que é o quê? Eu fervo a água, depois que ela começou a ferver, eu desligo a água, né? E coloco ali o chá. Tampo, deixo de 5 a 10 minutos, coo e bebo. Esse é o processo adequado de fazer a infusão. E esses antioxidantes, eles estando fechados e ao abrigo da luz, eles duram de 6 a 12 horas. Então, eu posso fazer e deixar gelando e tomar gelado. No verão, dá para tomar gelado sem problema nenhum. Eles têm uma boa durabilidade se eles estiverem fechadinhos numa térmica. Bem conservadinhos, né? Bem conservado. O ideal é sempre tomar na hora. O ideal é sempre botar uns cubinhos de gelo, tomar na hora. Mas às vezes eu digo para os pacientes, é melhor ainda tu tomar 3 horas depois que tu levou para o trabalho do que tu não tomar. Bota numa térmica fechadinha, linda, aquelas mini da Essential que a gente tem. Maravilhosas. E claro, é interessante de usar os chás entre as refeições, porque eles, sim, por exemplo, se eu terminar a minha refeição do almoço e eu tomar uma xícara de chá verde, eu posso sim perder alguns nutrientes importantes do meu almoço ao consumir um chá como o chá verde. Então é interessante deixar passar pelo menos 1 hora depois dessa refeição para daí então tomar o chá. Inclusive é interessante usar entre as refeições, porque tu vai estar mantendo estímulos antioxidantes, fazendo estratégias antioxidantes ao longo do dia, o que permite com que teu metabolismo siga perdendo mais gordura corporal. Inclusive, até para quem quer perder mais gordura, até mesmo depois de uma atividade física, pode ser utilizado, né? O chá verde ele tem um efeito quelante sobre o ferro. Então, na verdade, se a pessoa está com os níveis de ferritina baixo, é importante ela não tomar junto com essas refeições clássicas que tem carne, que tem fontes de ferro. Mas por isso também, né, Camila, que a gente sempre fala, pessoal, o chá é maravilhoso, mas é um remédio também. Você precisa ter a prescrição nutricional.
É importante nós termos essas prescrições, porque nós não aprendemos isso nas nossas escolas, nós não temos isso familiarmente passado para nós. Então, se você não estudar, não for falar com quem está estudando, pode fazer mais mal do que bem. Felizmente, as quantidades nos chás não são tão concentradas. Não vai ser isso que vai deixar ninguém anêmico, mas às vezes tu encontra casos que a pessoa viu que era bom e ela passa a tomar todo santo dia por períodos longos, sem ter sido avaliada, e aí pode fazer mal. A Carol estava perguntando se o chá de moringa é bom. Camila. Ah, é excelente. Na verdade, super antioxidante também. O chá de moringa, ele hoje está proibido pela Anvisa. Não me pergunte por quê. Na verdade, eu acho que muitas pessoas estavam prescrevendo, e geralmente quando tem essas prescrições em demasia, acredito que surgem também algumas plantas falsas, né? E foi uma medida porque a moringa é maravilhosa. Segurar um pouco isso. Moringa é excelente, inclusive, né, tem evidências na questão de resistência à insulina. Então, ela melhora, né, esse quadro de resposta da nossa glicemia. Super antioxidante também auxilia. E com efeito benéfico sobre o efeito benéfico estomacal também, para dispepsias, para desconforto estomacal, para melhorar a digestão. Mas aí é essa questão, se você tem um pé em casa, ótimo, né? Porque nas lojas de produtos naturais a gente não vai encontrar mais agora por um tempo. Então, quem tem está sendo beneficiado nesse ponto também. Mas aí, Adri, eu queria muito destacar também com o pessoal o grande cuidado que a gente deve ter nesses produtos prontos vendidos como termogênicos, né? Porque vocês viram aqui que nós estamos fazendo 2 lives para falar sobre como acelerar o metabolismo. E como o mesmo produto, desculpe te interromper, Camila, mas focando novamente como o mesmo produto que acelera o seu metabolismo, se você está inflamado, você pode estar atrapalhando o seu metabolismo utilizando ele. Tem que ser avaliado então, e usar para quem usar. A importância que a gente quer trazer é que, olha tudo que a gente está falando e trazendo de evidências e da importância de desinflamar o nosso organismo primeiro, do cuidado intestinal, do consumo de água, da importância da atividade física, de como a gente fazer essa formação de novas mitocôndrias, que são as grandes responsáveis por acelerar o nosso metabolismo. Nem falamos ainda sobre a questão hormonal, né? Que existem sim alguns hormônios que podem estar atrapalhando para que esse meu metabolismo esteja ativado. Também tem a questão da genética também. Então, existem alguns genes que sim, favorecem para um metabolismo mais lento. Existem sim, mas nós já trouxemos várias medidas super práticas e coisas simples para a gente introduzir antes de ir lá e comprar um termogênico. Porque aí, vamos lá, né, Adri? Há alguns malefícios. E é o que todo mundo faz, né? Prontos. O pessoal vai na loja de suplemento, não sei o quê. Ah, isso aqui é termogênico? Ou vão nas lojas de produtos naturais e compram chá disso, daquilo, daquele outro, que é atendente. No claro desespero. Que não por mal, mas a atendente que é uma pessoa que não é formada, não é nutricionista, não é médica, não é especialista em fitoterapia, vai lá e fala, isso aqui falaram que é bom. Até, às vezes até é bom, mas será que é bom para você? E aí acaba sendo proibido muitos produtos bons porque as pessoas usam de forma inadequada. Não, a começar pela cafeína, né? Que na verdade a quantidade da cafeína, quando ela é usada em demasia, como por exemplo, a gente encontra muitas cápsulas de cafeína que tem ali 420 miligramas de cafeína. Isso é a quantidade máxima que a pessoa deveria usar no dia inteiro, contando o cafezinho do dia, a cafeína que está no chocolate, inclusive, né? E quando eu passo muito dessa quantidade, eu posso estar, inclusive, perdendo massa muscular, né? Ao invés de estar contribuindo para a minha perda de gordura corporal. Se eu tenho um efeito adrenérgico muito forte, né? Muita cafeína, eu vou ter muita produção de cortisol e essa pessoa pode estar fazendo bem isso, proteólise. E uma coisa interessante que as pessoas precisam saber, o limite máximo de cafeína permitido pela Anvisa no Brasil são 420 miligramas. E a maioria das cápsulas de cafeína em suplemento tem a dose máxima, que não é para a maioria das pessoas. Por quê?
Sim. Então, Como se a pessoa não fosse tomar mais nada de café durante o dia inteiro, né? Se ela fosse e usar só mesmo que essa não taça. tome, mesmo que não tome, às vezes a pessoa não está adaptada a essa dose tão alta. Um cafezinho bem forte, um expresso duplo, tem 100, 120 miligramas de cafeína. Imagina que você vai tomar 4, 5 expressos um atrás do outro. Grande chance de você não se sentir bem. Exato. Então, é essa aqui. A Cláudia falou do desinchar. Então, Cláudia, desinchar, na verdade, é muito caro para o que oferece. Dá para comprar e E ele misturar. tem. E na verdade, a gente geralmente utiliza no máximo 3 chás em uma mistura, né? E ali no desinchar são 8, se eu não me engano. Então, E aí a gente... acaba que alguns têm até sinergia dentro da ação, o que no fim não vai trazer todo aquele resultado que se almeja, né? E o E não se Jonas se sabe o quanto interessou que tem, né? Não se sabe o quanto que tem de cada chá, porque como tem muito de chá, cada chá. não deve ter muito de nenhum, na verdade. Sim. E pensar sempre nisso, né? Vocês reclamam tanto, às vezes, de valores e tal. E aí eu não entendo como vai lá R$ 80 numa caixinha de chá, Deixar. né? Meu Deus, não tem como acreditar. E a Paty já colocou que, inclusive, se sente mal quando toma o desinchar, né? Então, cuidado com esses excessos. Eu já vi pessoas tomando 3 desinchás em um dia, com a ideia de que isso vai fazer eu perder mais gordura ou diminuir minha retenção. O que acontece é o seguinte: o que é o principal para diminuir retenção de líquido? Água, tá? Água. Porque se eu fico tomando mais chá que desincha, e eu não mando água pura, água nova para o meu organismo, o que o teu organismo faz? Ele retém mais líquido. Porque tu tá mandando algo para retirar aquele líquido que tá E não botou travado. líquido novo. Só que tu não coloca líquido novo. Ele vai segurar aquilo mais ainda. Então, muita atenção com isso, né? Antes de qualquer coisa, é o consumo de água, que a gente falou na live anterior. E isso é de extrema importância. Cuidado com os exageros dos chás também. O que a gente está mostrando é a importância do chá num perfil anti-inflamatório. Não é eu usar ele em demasia só com uma ideia de diminuir retenção de líquidos. Posso fazer isso, mas de 2 a 3 xícaras no dia é o suficiente. Do meu chazinho, aquele chazinho que eu fiz, não essa misturança toda, que são esses chás que são vendidos por aí também, né? Temos 2 perguntas. A do Pedro Rooks, qual o limite de infusão diária de chá verde? E a Paty, que tinha comentado, né, que desinchar não faz bem para ela, e também tinha me comentado isso em relação ao xilitol. Que sempre que ela consome o xilitol, ela sente estufamento, e que alternativa que nós poderíamos usar. Eu dei como sugestão, né, tentar não utilizar menos, cada vez menos, e esperar o processo de desbiose intestinal funcionar, né? Agora com os lactobacilos, a tendência é que a microbiota melhore. Mas tu teria algum outro que nós poderíamos usar, Camila? Eu, honestamente, sou fã do xilitol, porque o estéreo tem um gosto residual muito forte. Na verdade, é bem o que tu falaste, é onde tu quer usar esse açúcar, né? Onde tu quer usar esse adoçante. Se é no café, por exemplo, vamos aprender a consumir o cafezinho puro, né? E uma pequena quantidade que se use, dependendo, vai fazer um bolo ou algo nesse sentido. Aí, ok, pode estar fazendo uso do próprio xilitol mesmo, ou até dependendo se é um bolo que vai uma colher de açúcar numa quantidade pequena em um bolo grande que tu vai Inteiro, consumir. Tranquilo, consome aquela quantidade, porque isso não vai fazer parte da tua rotina, do teu dia a dia, né? Então é pensar onde quer colocar e a gente precisa se desviciar desse paladar doce. Então, quem sabe é uma chamativa para isso, né? Mas tu fazendo é difícil, mas é um processo que é possível. E eu tive uma experiência muito legal com uma paciente que fez essa transição, que é de uma receita de brownie, que todo mundo adora brownie, e ela começou fazendo com xilitol e conseguiu tirar o xilitol e hoje ela faz, na verdade, a única paciente que eu tenho que faz a receita sem nada, só com cacau, com chocolate 80% puro. e não adiciona nem açúcar nem xilitol, mas conseguiu se adaptar super bem ao sabor mesmo do alimento.
Uhum. Na verdade, assim, entender por que eu tô querendo esse docinho, né? Se isso está sendo um hábito da minha vida, porque às vezes isso é hábito mesmo. Se hoje, depois do almoço, eu fui lá e comi um docinho, amanhã eu quero o mesmo docinho na mesma hora, né? É incrível. O Então, cérebro. cuidar até que ponto que isso está sendo um hábito na minha vida, até que ponto que eu estou tendo essa necessidade exagerada de doce. Isso pode ser deficiência de algumas vitaminas e minerais também, como o caso do magnésio e do cromo. Então, mas isso aí já entra dentro da individualização. Mas entender até que ponto que eu estou tendo isso por hábito, ou está sendo uma necessidade mesmo desse doce, e ir participando dessa transição de paladar, reduzindo quantidade, até mesmo do próprio açúcar, reduzindo a quantidade e não jogar muito adoçante no lugar. E em relação aos chás, que o Pedro perguntou qual que é o limite de infusão diária de chá verde, acho que até antes disso é importante nós ressaltarmos, que nós falamos bastante do sono na primeira live. Não tomem compostos estimulantes, chá verde, cafeína, café com cafeína. O próprio chimarrão não se recomenda tomar depois das 4 horas da tarde. Ah, Adriano, mas eu deito e durmo que nem uma pedra. Posso tomar café de noite que eu durmo. Não é o mesmo sono. Estudos feitos com a pessoa dormindo, avaliando a tua produção, né, a qualidade do teu sono, fazendo a polissonografia, vendo que padrões elétricos você está produzindo. Não é a mesma coisa. Você não produz ondas delta do sono profundo. Não é um sono produtivo. Nós temos que dar É um 6 sono horas. reparador, né? Exatamente, não é um sono que repara. Tem que dar 6 horas de intervalo. Então, se eu vou dormir às 11, eu posso tomar no máximo, do máximo, às 5 da tarde. Eu recomendo ninguém tomar depois das 4. Uhum. Já coloca isso como padrão. E, na verdade, até quando a gente usa chás que ajudam na melhor qualidade do sono, né? Como, por exemplo, de mulungu, ou de camomila, ou de melissa. Eu também, eu sou uma pessoa que eu durmo super bem. Mas quando eu uso chá antes de dormir, eu tenho um sono melhor. Eu acordo com aquela sensação de que realmente foi um sono reparador, de que aquele sono me trouxe mesmo mais disposição no dia seguinte. Então a gente pode usar isso como artifício também para a nossa melhora. O Jonas achou muito bom tudo que a gente falou sobre a cafeína. E, na verdade, tem muito mais para a gente falar do café, né? Inclusive, quando a gente fala de genética, nós somos diferentes quanto à nossa resposta à cafeína. Existem algumas pessoas que são, são os metabolizadores lentos da cafeína, que devem limitar o consumo de café. E aqueles que são os metabolizadores rápidos de cafeína, que inclusive podem consumir um pouco mais de café, que não vão ter, por exemplo, alguma doença cardiovascular em decorrência do consumo de cafeína. Eu sou uma pessoa que amo café e fiz meu exame e eu sou metabolizador lento, então tenho que limitar no máximo 300 ml de café por dia. E eu sei que se eu consumo mais do que isso, eu aumento o cortisol, já fiz isso nos exames, e o que vai acabar, por fim, contribuindo para acumular gordura abdominal, né? Quando esse cortisol está em alteração. Esse é um diferencial que nós dois trabalhamos, que são os testes nutrigenéticos, e é uma área que cada vez mais nós estudamos e que é apaixonante, né, Camila, que é estudar a genética e a nutrigenômica, como os alimentos modulam os nossos genes e como os nossos genes modulam aquilo que nós deveríamos comer ou não. Mas isso é a cereja do bolo. Primeiro, a gente tem que estar fazendo todo esse básico que nós já falamos. Não adianta tu saber como é que é o teu padrão genético do A ou B se tu não está bebendo água e não está dormindo. Sim, exatamente. Faça o básico antes de qualquer coisa, né? A Jéssica nos Kátia... perguntou... Pergunta, Helena. Tá, não, eu ia ler a pergunta da Kátia, que ela falou que ama chimarrão de noite, que janta às 6h30 e toma mate depois desse horário, que é um vício. Realmente, para os gaúchos é vício mesmo, mas é a questão, é saber que, na verdade, de alguma forma, tá atrapalhando a qualidade do sono, né? A Kátia dorme bem, mas fica aí algo que a gente já pode ficar cuidando. Daqui a pouco eu posso trocar essa minha rotina de tomar o chimarrão por tomar um chá que seja um chá mais calmante, como o caso do chá de camomila, ou chazinho de melissa. E eu entendo, trocar né, gente, para manter o hábito de tomar
aquele quentinho, só que em vez de ser o chá da erva mate, né, da Ilex paraguariensis, tomar o chá de alguma outra planta. Porque é o efeito psicológico. Eu tenho o hábito de tomar aquilo ali, então daqui a pouco eu estou conversando, ela está conversando com o esposo dela, tem o hábito de parar, conversar, tomar o chimarrão, mas mantém esse bom hábito social, só que troca o chimarrão nesse horário. Oi? A internet nos sabotando, como sempre. Bom, daqui a pouco a Camila já volta e vamos finalizar, que já estamos papeando há 50 minutos. Não, o tempo voa e é sempre maravilhoso conversar. Vamos aguardar a Camila entrar. Ai, meu Deus. Espera aí. Ficou sem som porque a Camila caiu, mas agora ela já entrou. Estamos... Aí... Sim, olha. Camila, a Jéssica perguntou se a gente recomenda o uso do metilsulfonilmetano, do enxofre orgânico. Vai lá, contigo agora. Então, o enxofre, ele é, em pequenas quantidades, ele é essencial e ele está associado, sim, também a uma boa microbiota intestinal. Não apenas a isso. Ele é um doador, o enxofre ele é um doador importante de elétrons para a organização das nossas articulações. O corpo precisa dele para vários processos bioquímicos que levam a uma boa manutenção das articulações. Então, ele é muito utilizado há muito tempo nos Estados Unidos. Ele pode vir da alimentação, só que os alimentos que são ricos nele é que nem o ômega 3. Peixes de águas profundas, barbatana de tubarão, coisas que a gente não come. Então, Sim. nesse caso, é muito mais barato e eficiente suplementar do que eu querer comer barbatana de tubarão. Mas aí é justamente avaliar para quem, né? E não é quem algo que tem tenha uma necessidade necessidade tão essencial quando a gente fala sobre acelerar o metabolismo. Sim. Mas entra de novo naquela questão importantíssima, né, Camila, do personalizar. Esse é o grande diferencial da nutrição personalizada, de uma nutrição comum. Até acho que isso é uma mensagem muito importante para nós finalizarmos. A nutrição personalizada, ela avalia quem você é e quem você quer ser, quem você precisa ser daqui a 5, 10, 20 anos. Porque nós precisamos fazer esse planejamento metabólico. E a suplementação, muitas vezes as pessoas têm uma dúvida, um preconceito, porque nós estamos tão acostumados com remédio, que a gente olha o comprimido de suplemento como se fosse um remédio, mas ele não é um remédio no sentido nocivo, de um composto químico produzido pela indústria. Ele é aquilo que você encontra no alimento, mas que às vezes é um alimento que você não tem o hábito de comer, e esse suplemento está ali para te trazer liberdade alimentar. Em vez de eu ter que comer todo dia meio quilo de sardinhas para conseguir coenzima Q10, que é um antioxidante essencial para as nossas mitocôndrias, que são os motores, metabolismo, inclusive. são os motores das nossas células, que vão lá e aceleram as nossas células, mantêm elas bem, são o óleo do motor. Em vez de eu ter que comer todo dia meio quilo de sardinha, eu tenho uma alimentação diversa, variada, que inclui peixes, mas eu tomo um comprimido da coenzima Q10 para não ficar preso ao meio quilo de sardinhas. Então, o suplemento, ele está aí para te trazer liberdade nutricional, justamente para poder permitir que aquele básico que foi visto, que para ti é importantíssimo, esteja presente e que tu não fique preso, engessado a uma alimentação igual todo dia. Na verdade, a alimentação igual todo dia, ela inclusive pode gerar muitas sensibilidades alimentares e até intolerâncias, né? Então, essa é a importância da variedade nutricional, é a importância da individualização, da personalização, e é o que a gente tem mais prazer de fazer, de falar, né, Adri? Bem se vê que, né, já passou aqui nossa hora da live de novo e a gente nem percebeu. Que a gente faz isso com muito gosto mesmo, muito prazer, e é de ver os nossos pacientes cada vez mais dispostos, com qualidade de vida, com o intestino funcionando, e vendo aí aquela
as respostas que tanto buscam, principalmente de perda de gordura, aumento, está fazendo aquilo que a gente mais ama. Uma das coisas que mais é gratificante na segunda consulta, quando o paciente retorna, é justamente quando ele fala, antes de pesar, antes de qualquer avaliação de peso, como eu estou me sentindo melhor, como eu estou mais disposto, como eu estou acordando melhor, como o meu dia está rendendo mais, fazer e precisava fazer. Esse diferencial é o mais importante de todos. Muito antes de ver que ganhou um pouco de massa muscular ou que reduziu um pouco de gordura, é o mais importante no primeiro momento. A internet da Camila falhou, mas eu quero que ela entre novamente para dar um tchau, para nos despedirmos. E quero agradecer a todos vocês que estavam aqui, que nos acompanharam nessa segunda eu etapa. entrei para dar um beijo. Sim, eu estava até aguardando para dar um... Eu já dei um tchau, deixa a tua mensagem. É tão bom Muito conversar. obrigada pelo convite, amei muito estar contigo. Para mim é muito prazeroso sempre as nossas conversas. E gosto muito de ter um nutri parceiro, um nutri amigo, o meu livro de bioquímica que eu posso dividir tanto, né? E construirmos tanto. Então, amei e espero que a gente faça mais. Espero que vocês tenham gostado. Sim, temos. Para vocês. E a gente está à disposição nas nossas consultas online. E quem sabe, tomara que logo presenciais também, né? Mas Sim. Isso aí. Não, e nesse período o online é muito importante. A quarentena precisa ser vista como uma oportunidade para melhorar a saúde e não como desculpa para piorá-la. Porque agora é o momento que todo mundo está com tempo para fazer aquele legume, para aprender uma forma nova de preparo, que agora vai levar meia hora, uma hora para fazer, mas depois vai levar 10 minutos, 5. E quantos diziam antes, né? Ai, não tenho tempo. Agora tem tempo. E qual é a agora desculpa não é agora? a hora porque não é o momento. Tem muita coisa acontecendo. Então, se não agora, quando, né? Eu acho que realmente o mundo veio para nos mostrar o quanto que esse momento veio para nos mostrar o quanto que a gente precisa, de fato, valorizar a nossa saúde e valorizar a nossa pessoa realmente. Lavar a louça é a rotina do socorro, né, Jonas? Lavar a louça é o preço que se paga pela saúde. E é um preço pequeno. Muito bem. Vamos lá. Muito obrigado a todos, Adorei. Camila. Beijão. E vamos ter que fazer uma outra em uma outra oportunidade. Vamos. Tchau, até mais.